Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre figuras de linguagem. Observe, no primeiro exemplo, a expressão pés de cabra está sendo usada em seu sentido literal, denotativo, ou seja, faz referência de fato às patas do animal cabra. Já no segundo exemplo, a expressão é empregada em sentido conotativo, ou seja, figurado, pois representa uma ferramenta mecânica que tem uma alavanca parecida com o pé do animal de mesmo nome. Agora observe as frases a seguir. Já falei 1 milhão de vezes para você arrumar seu quarto. Ele bateu um prato de macarrão em 5 minutos. As notícias correm. Essas expressões possivelmente fazem parte de seu cotidiano, porém, nenhuma delas está sendo usada no sentido literal, mas no figurado. As figuras de linguagem são responsáveis por isso. As figuras de linguagem são recursos que acionamos no momento da comunicação para apresentar uma ideia de forma não usual e por meio de combinações incomuns de palavras, sempre com o objetivo de dar destaque a uma ideia. A seguir, vamos conhecer algumas dessas figuras tão comuns no cotidiano, bastante usadas em linguagem literária, letras de canção, propagandas e tantos outros contextos. Comparação. Observe a frase a seguir, inspirada em um poema de Cecília Meirelles. Para os meninos que brincam na rua, os patinetes são como foguetes em direção à lua. Na frase, há uma comparação entre patinetes e foguetes. Tal comparação é estabelecida pelo uso do elemento coesivo como. Assim, a comparação é a figura de linguagem que consiste no confronto entre dois elementos que mantêm uma relação de semelhança entre si, construída por meio do contexto. Na comparação, os elementos coesivos, como, assim como, igual a, por exemplo, sempre vão aparecer entre os termos comparados. Metáfora. Leia o provérbio: a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Nesse provérbio, a palavra e o silêncio são comparados respectivamente a dois metais nobres, prata e ouro. No entanto, em nenhuma dessas comparações há elementos comparativos, estabelecendo essa relação implicitamente. O emprego de um termo no lugar de outro, a partir da semelhança ou da possibilidade de associação entre eles, é denominada metáfora. Assim, a metáfora consiste em atribuir a uma pessoa ou a um objeto uma característica que não lhe seria própria. Trata-se da transferência de significado de um termo para outro. Metonímia. A metonímia é uma figura de linguagem que consiste na representação do todo pela parte. Observe o exemplo. Ouvir Pixinguinha deixa o coração feliz. Nessa frase, o termo Pixinguinha refere-se à obra do compositor e o termo coração foi usado no lugar de pessoa. São, portanto, exemplos de metonímia. A hipérbole consiste no exagero proposital a fim de atribuir proporções e intensidades incomuns àquilo que se pretende expor. Veja o exemplo. Já falei 1 milhão de vezes para você arrumar o seu quarto. Nesse caso, há um exemplo de hipérbole, porque houve um exagero na quantidade de vezes que foi pedido para arrumar o quarto. O objetivo da hipérbole é justamente este: intensificar a ideia. Eufemismo. Observe a manchete. Ministro despreparado faltou com a verdade com o FS e com os sergipanos. Nessa manchete, é possível depreender que o político mentiu. Como chegamos a essa informação? Pelo trecho faltou com a verdade, que representa um exemplo de eufemismo. O eufemismo nada mais é do que a atenuação de uma informação a fim de transmiti-la de modo mais sutil e delicado. Nesse caso, o ato de mentir foi suavizado. Personificação consiste na atribuição de características a seres não humanos. Exemplo: as notícias correm. É atribuída às notícias a capacidade de correr. As figuras de linguagem são importantes para a comunicação e estão muito presentes em textos literários e publicitários. Portanto, é essencial que saibamos identificá-las a fim de compreender mensagens no sentido figurado. Além disso, é válido destacar que ao usá-las,
Nas mais variadas situações, tornamos nossos textos orais e escritos mais expressivos.